das unidades básicas de saúde e levando mais médicos para todo o país. É mais infraestrutura e saúde perto de você. Não tenho necessidade de tomar um ônibus. Chego, sou bem atendido, os médicos são bons. Nas unidades você tem atendimentos essenciais de rotina e evita sobrecarregar os hospitais. Procure a unidade básica de saúde mais próxima ou ligue 136. Melhorar sua vida, nosso compromisso. Ministério da Saúde, Governo Federal. ZYL 306, 1060 kHz, Rádio Itajubá, cobrindo o sul de Minas e Vale do Paraíba, alcançando mais de 80 cidades. Rádio Itajubá, indo mais longe para ficar mais perto de você. Fique ligado, vem aí a próxima atração. Atenção para o top de 5 segundos. Vem aí mais um campeão de audiência. O próximo programa é de uma produção independente e todas as opiniões, notícias e entrevistas vinculadas neles são de inteira responsabilidade de seus idealizadores. Está começando agora o Jornal das 11, com reportagem de Maria Paula Feixas e apresentação de Célia Renault. Notícia com precisão. No ar, Jornal das 11. Bom dia para você, hoje é dia 31 de outubro, quinta-feira, e o Jornal das 11 começa agora com Valdinei de Souza na técnica e a reportagem de Maria Paula Feixas, na apresentação Célia Renault. São 11 horas e 2 minutos, muito obrigada pela audiência em todos os cantos da cidade, também na zona rural. Um abraço especial para o Miguel Rosa, também ligado no Jornal das 11. Muito obrigada, Miguel Rosa, pela audiência. Um abraço também para o Dr. Luiz Guimarães Brandão, que fez palestra ontem à noite sobre superação na Casa Centenária. Em nome da Fátima, nossa ouvinte assídua, e da Maria Alta, secretária lá da Universidade Federal de Itajubá, eu mando um abração para todo mundo que esteve na Casa Centenária ontem à noite. Muito obrigada. Foi a última palestra do ano do Dr. Luiz na casa e ele virá falar com a gente no programa no mês de novembro. Vamos agendar entrevistas. Ele já está preparando a palestra para o ano que vem. Vamos saber sobre o que é. Hoje é dia de falar de aposentadoria com a presidente da Associação dos Aposentados, dona Vilma Ribeiro, o vice-presidente Antônio Marcelo de Souza e o advogado da associação, Dr. Gilson. Aproveite para tirar as suas dúvidas sobre a aposentadoria. Eles vão chegar um pouco atrasados hoje, mas você já pode ligar e deixar registrada a sua pergunta com a Maria Paula, que já está a postos para atender a sua ligação. Assim que o pessoal da associação chegar, eles respondem a todas as perguntas. Também estamos recebendo hoje Natália Pontes, que é do movimento Basta Itajubá. Vai ter atividade nesse final de semana, dia 3, do Basta Itajubá. Foi o movimento que liderou aquela mobilização recente que aconteceu em Itajubá, assim como em todo o Brasil, conseguiram o congelamento da tarifa do ônibus em Itajubá, e a gente vai saber o que essa galera está aprontando, tá ok? Aprontando no bom sentido, hein? Outro grupo que vem ao programa hoje são os Amigos de Itajubá. Nós vamos também saber o que eles estão fazendo, agitando por aí. Tem evento social promovido por eles. Juventude a todo vapor em Itajubá. Isso é bom demais, sinal de saúde, sinal de que a cidade está viva, vibrando. A juventude fazendo a diferença. O livro que nós vamos sortear hoje é o Café Van Gogh, traduzido pela escritora brasileira Maria Clara Machado. É um livro lindo, já está esperando você lá na Lume Livraria, parceira da nossa ação de incentivo à leitura. Todo dia tem livro aqui. Para você concorrer, é só ligar 3623-1333. Esse eu recomendo. Café Van Gogh, uma leitura rápida, deliciosa, uma fantasia muito interessante, é muito bacana mesmo. Vale a pena. Maria Clara Machado que fez a tradução,
Se tem Maria Clara Machado envolvida, nem precisa dizer mais nada, né? O livro já está lá na Lume te esperando, ok? E a ganhadora de ontem, a Silvana lá da Santa Rosa, também pode pegar o livro sobre as 5 linguagens do perdão lá na Lume. Já está com seu nome lá, viu, Silvana? Você aí do Brechó de da Santa Rosa, um abraço para todos os moradores do bairro da Santa Rosa também. Ontem nós divulgamos aqui o show deste sábado na banda Dona Creuza. Vale relembrar, eles vão estar amanhã às 10 da noite, a partir das 10 da noite, no bar do Caçador, baile brega, repertório super ultra brega. E é bom você comprar o seu ingresso, a sua mesa com antecedência, porque o bar do Caçador costuma lotar. Vai ser neste sábado, a partir das 10 da noite, todo mundo vestido de brega, hein? É a banda Dona Creuza que esteve com a gente ontem aqui. Estão abertas lá na Casa Centenária também as inscrições para os voluntários do grupo Transformando em Alegria. Eles estão pedindo novos voluntários. Eles têm um trabalho bacana de visitas a hospitais, lares de crianças e de idosos. Eles se vestem de palhaço, fazem a alegria de pacientes, idosos e crianças e estão pedindo novos voluntários. Quem tem interesse em participar desse projeto pode ligar lá na Casa Centenária e deixar o seu nome e o telefone. O telefone da casa é o 3622-5237, porque no dia 6 de novembro, que é na semana que vem, vai ter um encontro entre esses voluntários. O projeto vai fazer uma apresentação e vai treinar novos voluntários, porque tem que ter postura, uma conduta adequada para entrar em lares de idosos, em hospitais, em UTIs. Então precisa estar bem treinado, a equipe bem afiada. E eu convido você a participar. Nós estamos ajudando a divulgar essa ação do pessoal do Transformando em Alegria, porque é um projeto que vale a pena. Já estão chegando perguntas para o pessoal da Associação dos Aposentados, que, como eu disse, chega um pouquinho atrasado no programa de hoje, porque o dia foi, pelo jeito, agitado lá na associação. Muita gente fazendo consultas, fazendo perguntas para eles. E antes de conversar com a Natália Pontes, que já está aqui do Basta Itajubá, eu queria saber da Maria Paula. Maria, o Jornal Itajubá Notícias dessa semana trouxe informações a respeito do crime, que também saiu lá na TV Bandeirantes, no Jornal da Band, sobre o crime da universitária Débora, né, que foi estuprada, estrangulada, assassinada, faz 2 meses já, e ainda não se tem uma conclusão definitiva sobre isso. O jornal trouxe matéria sobre isso e já teve repercussão da própria família dela no Facebook, depois da matéria veiculada pelo jornal. É isso, Maria Paula? Isso, Célia. Primeiramente, bom dia aos nossos ouvintes. E a notícia do Itajubá Notícias trazia, Célia, uma declaração muito forte da mãe da Débora. O Itajubá Notícias que vem acompanhando, vem conversando com a mãe sempre, e cada edição a mãe traz uma informação diferente. A gente já contou semana retrasada aqui que a mãe desconfiava de uma pessoa que tinha um perfil no Facebook e conversava com a filha dela. E nessa edição de ontem, quarta-feira, eles trazem a afirmação de que a mãe tem 99% de certeza de quem seria o assassino da filha dela. Aí a reportagem vai atrás do delegado, questiona esses 99%. O delegado falou que se tivesse certeza já desses 99%, com certeza alguém estaria preso já. Então, e uma informação interessante aqui também, que muitas pessoas viram a reportagem da Band, né, Célia, que passou na televisão. E uma das entrevistadas foi uma perita, que deu uma declaração lá, e a mãe conversa com o Itajubá Notícias e diz que essa perita, que chama Roseli Soglio, seria a mesma perita do caso do Nardoni, lá em São Paulo. O delegado Pedro Bezerra explica que ela não é uma perita, Célia, ela é uma advogada criminalista, entende muito do assunto, e a mãe da Débora declara que até essa advogada, o especialista, também tem muita desconfiança de uma pessoa. Muitos estão dizendo que é o que apareceu na reportagem da Band, que é um rapaz de Maria da Fé, que está sendo investigado. Mas eu acho que agora, não se fala no Célia, nome dele, não, né? Não é identificado. Certo. Eu acho que agora é um momento muito delicado. O próprio irmão da Débora disse na rede social que 99% também é muito difícil de se declarar isso, né? Mesmo sendo irmão da família, é muito difícil você falar, eu tenho 99% de chance de quem fez o crime, de quem cometeu o crime. Mas então fica
Agora só tem que aguardar mesmo o exame de DNA, Célia. São mesmo, o delegado confirma que tem 12 exames de DNA feitos, e isso é muito curioso, né? Também não dá nome de quem seriam essas De 12 ninguém. pessoas e por que elas são suspeitas. Não, Um mas time ele de confirma a futebol inteiro, quantidade, 12 pessoas, e agora é aguardar o laudo, previsão aí de 20 dias, já se correram aí uns 10 dias, então mais 10 dias para frente. E se não for na base da prova, na base dos laudos, não tem mesmo como a gente dar alguma notícia real aqui para os nossos ouvintes. Tá certo, Maria Paula, obrigada, viu? Eu falei agora há pouco do pessoal Transformando em Alegria, que está pedindo novos voluntários para se juntar a esse grupo que faz um trabalho muito bacana de, como o nome diz, levar alegria mesmo para pacientes de hospitais, idosos e crianças. E a Elza, da Santa Rosa, tinha manifestado interesse em participar disso. A Elza, se estiver nos ouvindo agora, tem que fazer sua inscrição na Casa Centenária, cujo telefone é 3622-5237. Você deixa seu nome lá, Elza, o número do seu telefone, e já fica agendado para o dia 6 de novembro, às 7h30 da noite, comparecer à casa, quando o Grupo Transformando em Alegria vai fazer uma apresentação, eles já estão ensaiando para isso, uma apresentação, e que é uma forma de treinar novos voluntários que vão ingressar nesse projeto. Bem, como eu disse, estamos aguardando a presença do presidente, da presidente, vice-presidente, do advogado Dr. Gilson, da Associação dos Aposentados, porque toda quinta a pauta aqui é a aposentadoria. Antes disso, eu vou conversar com a Natália Pontes, que é estudante do curso de Química na Universidade Federal de Itajubá e que faz parte do projeto, na verdade é o movimento Basta Itajubá. Natália, bom dia, muito obrigada pela presença, tudo bem? Bom dia, Célio. Bom dia a todos os ouvintes. Muito obrigada pela oportunidade de a gente divulgar a nova fase do Basta agora. Antes de falar da nova fase, Natália, para posicionar o ouvinte, contextualizar, situar todo mundo, esse movimento foi o que espontaneamente acabou surgindo como uma liderança daquelas manifestações que aconteceram em Itajubá, quando o Brasil inteiro estava parado, manifestando. A gente teve uma mega mobilização aqui, né? Não sei lá quantas mil pessoas que foram para as ruas, conseguiram o congelamento da tarifa de ônibus, mas havia uma série de outras reivindicações. E eu até depois, em algum programa aqui, eu fiz essa pergunta. Eu queria saber que desenrolou daquilo, né? A partir daquilo, o que aconteceu? Parou ali, conseguiram o congelamento da tarifa e que ficou todo mundo satisfeito, ou Basta Itajubá é um movimento que está vivo ainda e vai continuar atuando? Você podia chegar mais perto lá do microfone para ficar mais confortável para você, Natália. Bom, mas vamos lá, me diga. Vamos lá. Depois das manifestações, que foi põe o microfone assim, ó, nessa posição, porque daí capta bem direitinho tua voz. Igual cantor de rap. A primeira manifestação foi aquele boom aqui em Itajubá, 8.000 pessoas. Aí, só que depois foram 8.000 pessoas. 8.000 pessoas, puxa, segundo dados da Polícia Militar. Acho que nunca aconteceu nada igual, Nada viu? igual. Mas aí o nosso problema, que depois a gente começou a perceber, é que das 8.000 pessoas que estavam lá, a maioria não sabia nem por que estava lá, sabe? Tava todo mundo mais pelo movimento que estava tendo no Brasil do que para entender o que acontece na nossa cidade. E aí, depois disso, a gente resolveu fortalecer o grupo. E todos os dias a gente ia na Câmara, conversava, levava projetos novos. A gente levou vários projetos para eles. Aí ficou aquela coisa só de conversa, de promessa, vamos analisar. A gente pediu audiência pública da Valônia, que para quem quiser ir, terça-feira tá no Facebook o evento, não sei direito, porque o Zé Maria que passou pra gente hoje. Terça-feira vai ter audiência pública com a Valônia. É o máximo que a gente conseguiu até hoje, depois do congelamento da tarifa. A gente ficou meio parado, porque a gente falou assim, a gente vai, fala, conversa e não desencadeia nada. Mas como é que estavam essas conversas? Vocês marcavam reuniões com a Câmara toda, com algum vereador específico? A gente sempre foi em todas as reuniões da Câmara. E sempre após essas reuniões, a gente ia, conversava com os vereadores, a gente marcou reunião com eles, levantou projeto, e sempre uma conversa bem complicada. Projetos não só na área de transporte, mas outras ideias. A gente levou um projeto da Prefeitura de Jaú, em São Paulo, que é dos professores, para melhorar a educação pública das escolas municipais aqui de Itajubá. E aí ficou só na conversa, porque uma das
partes do projeto é diminuir os salários dos vereadores. Certo. Então já mexeu no bolso deles, então já ficou bem complicado. Só que ia favorecer porque, na verdade, o projeto é equiparar o salário dos professores com o salário dos vereadores. Uhum. Então, isso aconteceu em Jaú? Isso aconteceu em Jaú. E é realidade? Isso virou mesmo realidade? Que legal, Brasil. Hein? E aí outro projeto também... Mas só uma coisa, abaixou o salário dos vereadores ou subiu dos professores lá em Jaú? Chegou no consenso, chegou no consenso. O dos vereadores abaixou e dos professores aumentou. Olha só que interessante essa iniciativa, bacana. Muito interessante, a gente levou na Câmara, mas a gente não teve muito retorno. E aí também agora, como começou a mudar muita coisa, o Robson subiu para a secretaria, e aí ficou meio complicado. Certo. Mas a gente sempre está levando projetos. Aí a gente parou para pensar também, porque não adianta a gente levar esses projetos, ter essas atitudes que a gente está tendo, se a população não está sabendo o que a gente está fazendo. Sim. E não está consciente do que está acontecendo na própria cidade. Então, muitas vezes a gente vai conversar, a pessoa não sabe o que está acontecendo na cidade, politicamente e culturalmente, que agora a gente está numa fase assim. E a gente fez uma reunião com 2 coletivos do sul de Minas, que é o coletivo de Pouso Alegre e o coletivo de Santa Rita do Sapucaí. Nós nos encontramos com ele, trocamos várias ideias, e foi onde a gente resolveu fazer essa união dos 3 coletivos, porque uma das nossas partes também é o contrato com a Copasa, que a prefeitura tem, que está muito complicado e é um problema que está atingindo as 3 cidades. Uhum. Então a gente resolveu se juntar e lutar por isso também. Então, com isso, a gente está indo agora, lançando um evento domingo para consolidar essa nova fase. Domingo agora, o que vai acontecer, Natália? Bom, domingo agora, dia 3 de novembro, às 15 horas na praça, nós vamos ter o Ocupa Praça. Ocupa Praça? Ocupa a Praça. Bacana. É a nossa intenção, é ocupar a praça, porque até a nossa foto de encarte tá a praça vazia. Sim. E não é legal isso. A praça é para ser ocupada, é para ser usada, é para o cidadão, tá? Mas também não de forma, sabe, de ir lá, vou só passar pela praça, mas não, de ir mostrar sua arte, mostrar sua cultura, conversar sobre política, conversar sobre os problemas da cidade, procurar uma solução e ir atrás dessa solução. Então, a gente vai começar domingo essa nova fase. Vão vir 3 palestrantes, 2 advogados e um ativista que já lutou em São Paulo, que ele era de São Paulo e veio para Pouso Alegre agora. E eles conseguiram muita coisa em Pouso Alegre, conseguiram muita coisa em Santa Rita e agora eles estão ajudando a gente para a gente conseguir aqui em Itajubá também. As palestras vão acontecer na Praça Pública e os temas quais são, Natália? O primeiro tema, a primeira palestra será sobre a divisão de poderes. Porque a população não sabe, por exemplo, para quem reclamar, para quem pedir uma solução na Câmara Municipal. Então, a gente decidiu fazer essa palestra para conscientizar a população. O nosso foco do Ocupa Praça, o nosso foco daqui para frente é conscientizar a população do problema para a gente partir para a ação. A segunda palestra vai ser sobre a divisão entre direita e esquerda. Será que isso ainda existe? Como que isso começou? E o que é isso, né? Muita gente não sabe o que é, não entende de onde saiu essa coisa. Que eu sou de esquerda, eu sou de direita, sou de centro, sou do alto, de cima, de onde eu sou. A gente vai tentar conversar com a população também, porque dependendo, a gente fala assim, eu sou esquerda, eu sou direita. Mas aí você começa a ver as atitudes das pessoas e a atitude dela contradiz o discurso. Então, a gente quer entender o que a população de Itajubá acha sobre isso, o que a população entende disso. E a terceira palestra é que a gente vai chegar na realidade itajubense, que é a mobilidade urbana. A terceira palestra a gente Nossa, assunto para lá de importante esse, Natália. A gente vai entender a realidade do transporte público itajubense, vai entender o que está acontecendo e quais os passos para que Itajubá consiga chegar na tarifa zero. Por que é tão complicado Itajubá conseguir isso? Não é complicado. Está na cabeça das pessoas essa complicação. Várias cidades do Brasil já conseguiram isso, tem tarifa zero com transporte público de qualidade. É isso que a gente quer. Então, a gente vai fazer essa palestra para conscientizar a população por que está tão difícil, qual que é a situação atual e como a gente vai chegar na tarifa zero. Esse ato agora, Ocupa a Praça, é domingão a partir das 3 da tarde na Praça Teodomiro Santiago. Exatamente. E vai ter, além disso, uma programação de cultura? Exatamente. Associada o nosso foco aqui é começar a juntar 3 assuntos que são muito carentes da nossa população, que é a política, a cultura e a educação. E a educação vai estar inclusa nesses 2 outros aspectos. E na cultura nós vamos ter vários varais de poesia,
vamos ter desenhos, vamos ter os desenhos de crianças que a gente pediu para as crianças se manifestarem, o que elas sabem sobre política, o que elas sabem sobre arte, o que falta na cidade delas. Então vai ter uns desenhos das crianças se manifestando. E nós vamos ter as 2 apresentações musicais, que vai ser o mais esperado, né, pela população. O primeiro é o Thiago Luiz, no ukulele. Tiaguinho, do ukulele, já esteve aqui, tocou para nós, que é um instrumento diferente que a gente não conhece, havaiano. Levar essa nova forma de arte para a população, para todo mundo ver que não é só o violão, não é só uma guitarra, que tem outros instrumentos que fazem um som super legal. Encerrando o Ocupa Praça, a gente está tendo a honra de receber o projeto Consonância. O Diego Daz, o DGO, os meninos do rap, o hip hop, que estão... Nossa, eles estão estourando de Itajubá, agora. Natália? São de Santa Rita, eles fazem parte do coletivo de Santa Rita e estão vindo. E eles vão lançar o CD deles aqui em Itajubá domingo. Então é uma honra pra gente, que o primeiro projeto deles... E eles são amados pela população itajubense. Todo mundo que a gente fala, todos os adolescentes sabem quem que é, o que eles fazem. Então, vai ser uma honra para a gente receber eles encerrando o Ocupa Praça, domingo, e lançando o CD deles. O CD deles vai estar à venda no dia por R$5, promoção de lançamento. O Burná Volume 1. Para quem quiser, é só procurar na internet e já está o download disponível. Certo. Maria Paula, queria que você nos ajudasse a procurar informação sobre o dia da audiência pública. Eu acho que eu coloquei no Facebook do Jornal das 11 a audiência que vai tratar sobre o transporte coletivo. Dia? 5 de novembro. Às 19 horas, lá na Faculdade de Medicina. 5 de novembro é terça-feira, 7 horas da noite, na Faculdade de Medicina, audiência pública sobre o transporte público. Isso. Porque o que se conseguiu de imediato foi o congelamento da tarifa, mas a gente sabe que o que estava em discussão era muito mais que isso. Era o modelo de transporte público que Itajubá precisa, que comporta e que quer ter, né? E isso não pode deixar morrer esse assunto, tem que estar na pauta constantemente. Essa é a nossa ideia, conscientizar a população do que está acontecendo no transporte, por que foi tão difícil marcar essa audiência pública, por que demorou tanto, e era uma coisa simples de fazer. A gente quer entender isso que está acontecendo. Então, depois, a gente está lançando várias reuniões depois com esses projetos, e uma das coisas que a gente quer também é entender o transporte público. Então, a audiência vai ser um bom começo para a gente partir desse assunto de novo. Natália, eu adoro ver a juventude envolvida com isso. Eu fico entusiasmada de ver vocês se interessando por assuntos assim. Parabéns para o movimento Basta Itajubá. E eu queria saber quem mais é que forma você, estudante de Química da Unifei. Dona Vilma, presidente da Associação dos Aposentados, também está dizendo Basta Itajubá. E quem mais é que está na organização, na coordenação disso? Quem são? No grupo do Basta nós temos 17 pessoas. Temos o Matheus Leite Siqueira, que é do Locomotiva, do Universidade Cultural. Temos vários estudantes. A maioria, está todo mundo atordoado na época de vestibular agora. Tá todo mundo, a maioria são estudantes de 17, eu acho que 15 são estudantes da Unifei, estudantes do CATES, do cursinho assistencial Teodomiro Santiago. Nós temos a Vilma, nossa madrinha. A senhora tá no meio da moçada aí, né, dona Vilma? Faz um bem danado pra gente, né? E a gente quer levar isso, porque desde sempre a gente teve aquela imagem política é chato, que a gente não tem acesso à cultura, à educação, a gente vai para a escola, aquele modelo que a gente não gosta, aquele professor, naquele sistema patriarcal lá em cima, a gente embaixo, às vezes não tem vontade de trocar uma ideia, a gente quer mudar isso, porque a sociedade está avançando, e por que esses 3 assuntos não podem avançar também? Então, a nossa ideia é discutir o assunto, conscientizar a população, porque falta isso. 8 mil pessoas na rua, que lindo, maravilhoso, mas 7.900 não sabia o que estavam fazendo lá. Foram lá para divertir. Teve gente falando que bebeu antes de ir para manifestação. Tipo, não tinha porquê. É um assunto que não é brincadeira. É um assunto sério que nós jovens queremos levar à frente. Bacanérrimo. Natália Pontes fazendo política, e acho que a juventude tem que estar cada dia mais consciente e politizada. Quero aproveitar para falar sobre um projeto que eu desenvolvo na Casa Centenária, que é de educação para política, com estudantes de ensino médio, e eu faço uma pergunta para todos eles quando entram lá. Quem gosta de política? Ninguém levanta a mão. Todo mundo torce o nariz, ninguém gosta, e aí você fala assim, por quê? Aí vão saindo umas respostas assim, porque a pessoa promete e não faz,
porque tem corrupção, porque é enganação do povo, porque é isso, porque só o lado negativo da coisa. E a evolução da oficina faz eu ver depois que as pessoas percebem que elas também fazem política. A Natália está fazendo política, os estudantes fazem política dentro da sala de aula, as pessoas fazem política no ambiente de trabalho, a gente faz na rua, e a política é o meio mais... O caminho mais curto, mais eficiente de transformar a vida da sociedade. É óbvio que tem maus políticos, como tem maus profissionais em todas as áreas, né? É óbvio. Mas se a gente não conhece, não entende, a gente não participa e a gente deixa acontecer o que tem de pior para acontecer. E depois se só a gente reclama, né? Então, depois reclama sem participar, sem contribuir, sem entender, virando as costas para aquilo, desliga a televisão a hora que fala de política, desliga o rádio a hora que fala, sendo que a política bem feita, saudável, ela é fundamental para transformar a vida da sociedade. E o que eu mais gosto depois dessas oficinas é que, no fim, eu pergunto, e agora, quem que gosta de política? E tem uma meia dúzia lá que eu consigo olhar a política com outros olhos, eu já acho que a missão está cumprida. Bacana. A gente vê muitas pessoas falar assim, o mundo está perdido, o futuro está perdido, mas a gente ainda vê um futuro, vê uma esperança nos jovens do Brasil e nas crianças que estão crescendo. E eu peço encarecidamente que as escolas abram as portas para esses projetos. A gente foi nas escolas, queria conversar com as crianças, a maioria das escolas estão muito na retaguarda, com medo de que as crianças vão achar de política. Não deixe as crianças discutir, vamos levar esse assunto para elas de forma prática, de forma gostosa, para ver o que as crianças estão achando da cidade que elas vão viver daqui para frente, entendeu? Então é um pedido que eu faço para as escolas que, por favor, incentive a política, incentive a cultura, a arte. As crianças, nossa, hoje em dia a gente vê criança que sabe fazer tanta coisa, sabe desenhar. Um desenho simples que a criança faz, valoriza aquilo, é a arte dela, é o que ela gosta de fazer. A criança que sabe declamar um poema, acha lindo, incentiva ela a escrever, incentiva ela a continuar, porque é o que falta na nossa população. É uma cidade muito militarizada, então vamos mudar isso, vamos colocar uma cidade mais tranquila, mais saudável, valorizando o que a gente tem aqui, essa é a nossa ideia. E queria falar também que o Pedro, do Transformando Alegria, vai estar domingo com a gente, fazendo a sketch, apresentando o projeto lá também. Eles vão estar lá vestidos de palhaço também, animando a galera entre as palestras, pra gente dar uma relaxada também. Legal, bacana demais. Natália Pontes, muito obrigada pela sua presença. Obrigada. Parabéns pelo trabalho. Um abraço a todo mundo que compõe o Basta Itajubá. Amanhã eu repito aqui a informação que no domingo, 15h, o movimento vai estar fervendo na Praça Teodomiro Santiago. Todo mundo convidado. Você que está me ouvindo aí da Zona Rural, vale a pena vir, vem de Valônia mesmo, né? Pega o Valônia, vem para o centro da cidade ou vem de bicicleta e aproveita o domingo à tarde para participar de uma atividade saudável. Antes de encerrar o bloco, porque hoje eu inverti a ordem dos fatores aqui, mas o produto não vai ser alterado. Nós vamos falar de aposentado daqui a pouquinho. Antes de encerrar o bloco, Deuseli está na linha, nosso ouvinte lá do bairro Santa Rita de Cássia. Bom dia, Deuseli. Bom dia, querida, tudo bom? Bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Eu gostaria de falar para a nossa amiguinha aí, tudo bem com você, querida? Tudo bem, tudo jóia, bom dia. Bom dia. É o seguinte, quando tiver tipos de eventos assim, eu já tentei muitas vezes tentar fazer alguma coisa para chamar a atenção da população, para compartilhar com a gente, porque, como se diz, tem um evento para a gente fazer em prol da comunidade, da situação nossa aqui em Itajubá. Realmente é uma luta muito grande, porque isso vai de porta em porta, você fala, você pede, você implora, as pessoas confirmam que vão estar presentes, e a confirmação na hora do procura, as pessoas confirmam, não pode contar com a gente que eu vou estar lá na hora. E chega no dia, às vezes a gente até decepciona. Então a questão é o seguinte, quando acontecer esse tipo de evento que você tiver, que eu luto mesmo para nossa cidade de Itajubá, é uma cidade que realmente muito querida por mim, pode contar comigo, arruma um jeito de entrar em contato comigo aqui, eu dou uma força para você, porque eu já voltei muitas vezes para fazer até passeatas, certo? Para poder pedir a população para pedir alguma coisa para nós aqui, para nos ajudar pelas autoridades. E eu concordo com você em muitas coisas, isso mesmo, e tudo que for, eu falo com a população que eu tenho certeza que a audiência da Celinha é muito grande, as pessoas que estiver ouvindo, se tem esse tipo de atitude de uma pessoa como você, não deixe você sozinha nessa, não. Procura estar sempre presente com você, porque é uma coisa que é saudável para a gente mesmo, para o nosso futuro e dos nossos filhos por aí.
e netos que estão vindo, né, Sarinha? Porque a gente ouviu falar dos netos que estão aí, né? Isso mesmo, Deuseli. Então a questão é que eu falo para você, estou com você no Agro, tudo que fala em prol da nossa cidade, estou contigo no Agro até o fim. Então pode contar comigo o que precisar, tá bom? Agradeço as palavras, em contato com a turma do Basta também, a gente não vai parar essa nova fase, a gente está só começando, a gente vai expandir para os bairros afastados de Itajubá, o nosso projeto é que Itajubá inteiro fique sabendo do que está acontecendo. Isso, e uma coisa muito obrigada. Na parte que eu estou falando é a seguinte, que é uma coisa que você pode ter conhecimento, porque às vezes se unindo uma pessoa como você, eu também posso ter uma força também de atitudes, de respostas. Com certeza. Preciso de pessoas assim, tipo como você, assim, para ajudar, não só como audiência de rádio, programação, mas eu estou contigo lá, se precisar de mim, pode contar comigo. Obrigada, a gente agradece. A gente vai estar domingo na praça, quanto mais gente, melhor. Só vir conversar com a gente. Obrigada. Estou lá com certeza, tá bom, querida? Obrigada. Muito obrigada, tá? Tchau. Tchau, Sarinha. Tchau, Deuseli, obrigada pela sua participação. Então, o pessoal conta com a sua presença no domingo, 3 horas da tarde, na Praça Teodomiro Santiago. Natália, brigadão, um abração para você, tá? Obrigada, Célio. Obrigado pelo espaço. Imagina, nós estamos aqui para divulgar o quanto mais coisas interessantes acontecerem a partir da juventude. O Jornal das 11 está junto, ok? Obrigada. Bem, são 11 horas e 31 minutos. Nós vamos fazer um intervalo e volta daqui a pouquinho para falar sobre aposentadoria. Tem perguntas da semana passada para serem respondidas aqui. Dr. Gilson está conosco, assim como Dona Vilma e senhor Antônio Marcelo, da Associação dos Aposentados. Então, mande a sua pergunta sobre aposentadoria. Aproveita a presença deles aqui para esclarecer todas as suas dúvidas. Hoje nós estamos sorteando o livro Café Van Gogh, que foi traduzido pela escritora brasileira Maria Clara Machado, um livro muito bacana de ser lido, de leitura rápida e fácil, serve para adolescentes, serve para adultos e até para crianças, bonitinho demais. Você pode deixar seu nome, o telefone, o bairro onde você mora. Se for o sorteado de hoje, pega o livro que já está te esperando lá na Lume Livraria, Casa Nova da Lume, lá ao lado das lojas 100, no centro de Itajubá. A gente volta já já com o Jornal das 11. Sucesso! 1060. Muito mais você! Aí, galera, todo mundo liga aí pra rádio. Mais música. Mais informação. Transmitindo em 1060 kHz. Esta é a sua rádio. Rádio Itajubá. Você quer ser voluntário para levar alegria a idosos, pacientes, internados e crianças? Sua vida também pode se transformar. Junte-se ao grupo Transformando em Alegria. Tem treinamento no dia 6 de novembro. Inscreva-se pelo 3622-5237 na Casa Centenária. Transformando em Alegria. Doe um pouquinho de si a quem precisa. Treinamento dia 6 de novembro. Inscrições pelo 3622-5237. O espetáculo não pode parar. Quer comprar móveis e colchões em até 10 vezes sem juros? O lugar certo é a Móveis Primavera, onde você encontra a qualidade das melhores marcas. Preços incomparáveis em até 10 vezes sem juros no cartão ou 5 vezes no crediário. Móveis Primavera. Telefone 3622-0535. 3622-0535. Acesse nosso site www.móveisprimavera.com. Para você que possui a habilitação profissional de técnico de enfermagem, o Senac Itajubá oferece o curso de Especialização Técnica em Enfermagem do Trabalho, com início dia 2 de setembro. Aulas de segunda a sexta-feira, das 19 às 22. Investimento de 8 parcelas de R$ 240. Participe. Matrículas abertas. Mais informações pelo telefone 3623-1766. 3623-1766 ou pelo site www.mg.senac.br.
O Instituto Educacional Livre Ofício informa que estão abertas as inscrições para o concurso de bolsas para o curso técnico em qualidade. Informe-se no site www.livreoficio.com. Concurso de bolsas para curso técnico em qualidade no Instituto Educacional Livre Ofício em Itajubá, Santa Rita e Pouso Alegre. Inscrições até 22 de novembro. Ligue 3623-5068 ou acesse www.livreoficio.com. Mais de 250 mil profissionais indicam Uninter. Somos referência em qualidade de ensino no Brasil. É a única instituição com 2 alunos de graduação à distância com maior nota do Brasil no ENAD. No Uninter, você concilia os estudos com o seu dia a dia. Graduação e pós à distância com mensalidades que cabem no seu bolso, materiais didáticos inclusos e todo o suporte e tecnologia para você. Mais informações no Instituto Livre Ofício em Itajubá, Santa Rita e Pouso Alegre. Acesse o site www.livreoficio.com ou ligue 3623-5068. Antes a gente aprendia e nem sabia para que ia servir aquilo que estava aprendendo. Hoje, para meu filho que está no ensino médio aqui em Itajubá, eu quero uma escola moderna, inovadora, para que ele possa saber aonde irá usar o que aprende. A escola que eu quero é Livre Ofício. Informe-se sobre o curso de bolsas para o ensino médio inovador Livre Ofício no site www.livreoficio.com ou pelo telefone 3623-5068. Inscrições até o dia 22 de novembro. Ligue 3623-5068. Sintonize. Rádio Itajubá. A rádio que tem a cara da cidade. Itajubá. A rádio do povo. Estamos de volta com o Jornal das 11 pela Rádio Itajubá. Nosso programa também é transmitido pela internet no site da rádio www.radioitajubá.com.br. Os áudios dos nossos programas ficam depois a consulta, né, podem ser ouvidos novamente no blog do jornal, jornaldas11itajubá.blogspot.com. Hoje estamos sorteando o livro Café Van Gogh. Você pode deixar o seu nome, o telefone e o bairro onde você mora, porque o livro já está te esperando na Lume Livraria, ao lado das lojas 100. A Lume, além de vender livros novos, obviamente, tem um projeto bacana que é de sebo. Você leva os seus livros usados, deixa lá à venda. Quando vender, aquele dinheiro que você conseguiu com a venda do seu livro, você pode usar para comprar livros novos da livraria, ok? Um abraço para a Luciana lá da Lume, um abraço para todos. E o livro de hoje é Café Van Gogh, a nossa ação diária de incentivo à leitura aqui no Jornal das 11. Estamos recebendo agora o Dr. Gilson Barbosa, advogado. Bom dia, Dr. Gilson, muito obrigada pela presença. Bom dia. Dona Vilma Ribeiro, presidente da Associação de Aposentados de Itajubá. Tudo bem, Dona Vilma? Como passou da semana passada? Tudo bem, Celinha. Bom dia. Hoje bem acompanhado, né? Com 2 homens do meu lado, né? Dr. Gilson e Sr. Antônio Marcelo, né? E hoje nós vamos responder as perguntas da semana passada, que muita gente ligou e a gente não tinha as informações corretas, e deixamos que o Dr. Gilson hoje vai responder essas perguntas. E quem quiser fazer perguntas, pode enviar, que o Dr. Gilson está aqui para responder. Tá certo. Ele é previdenciário e vai responder tudo que as pessoas quiserem saber. Tá certo. Desde o início, quando eu anunciei a presença de vocês, o pessoal já começou a ligar, tem várias perguntas sobre aposentadoria aqui. Senhor Antônio Marcelo, bom dia pela presença também. Bom dia, obrigada. Célia, bom dia, ouvinte da Rádio Itajubá. Olha o que eu falei, bom dia pela presença. É bom dia e obrigada pela presença. Ok. Bom dia, Célia, bom dia, ouvinte da Rádio Itajubá. Nós estamos aqui, novamente aqui. Obrigado aqui, já antecipado pelo espaço. Tá certo. Vamos começar pelas perguntas que chegaram na semana passada, depois eu passo para as perguntas novas, pode ser? Pode. E antes de tudo, eu queria que o senhor falasse sobre isso que o senhor me disse agora, que descobriu recentemente. É bom a gente já começar falando sobre isso, alertando as pessoas que tem gente se passando por advogado aí, nesse caso de pedido de revisão do fundo de garantia e lesando pessoas. Então, ó, preste atenção, você que está nos ouvindo agora, para não cair no conto do vigário. O que está acontecendo, doutor Gilson? Por favor, coloca o microfone assim nessa posição, igual cantor de rap, ó. Ah, tá. Que daí pega bem a voz do senhor. O seguinte, essa semana eu fui procurado por uma pessoa questionando sobre as revisões do FGTS. E ela me falou, olha, doutor, tem uma pessoa
não vou citar nomes aqui, certo, tá? Que ela está procurando, ela me procurou e os valores que ela passou são muito abaixo do que qualquer advogado na cidade está querendo. A partir daí comecei a questionar junto ao OAB do registro dessa pessoa junto ao OAB, questionar onde que essa pessoa tem o escritório, e nós viemos a descobrir que ela ainda é estudante de direito. Certo. Então, o que acontece? Essas pessoas, uma vez que elas não têm registro na OAB, elas não têm condições de ingressar com a ação, por menos que ela cobre, por ser bacharel ou por ser estudante de direito ainda, essa pessoa ela pode vir a lesar a todos os clientes dela, porque essa ação pode nem vir a ser ajuizada. E depois vai cobrar de quem? De quem? A OAB não vai poder dar respaldo porque ela não é inscrita na OAB. Certo. Aí ela comete até um crime de falsidade ideológica e alguma outra coisa. Então, um alerta que eu dou para todo mundo: precisou de um advogado, procure um advogado, questione qual que é o seu número da OAB. Se começar a desconfiar de qualquer coisa, procure a casa do advogado ali na Praça Teodomiro Santiago. Questione: o doutor fulano de tal é advogado, ele tem registro, o escritório dele é em tal lugar. Perguntem, porque depois que fizerem qualquer coisa errada, aí não tem mais jeito de ser corrigido. Não adianta chorar sobre o leite derramado nesse caso. Isso. Seu Antônio, o senhor quer falar sobre eu quero pegar um gancho na fala do doutor. Pois não. Esse tipo de pessoas aconteceu em 2003. Em 2003 aconteceu isso. E de vez em quando nós chega pessoas, daquele povo lá do Paraná, que pegaram uma nuvem de processos aqui em Itajubá, e até hoje eu garanto para você, Célia, que muitas pessoas que fizeram processo com aquele povo do Paraná ganharam ação, só não receberam. Só não receberam. Teve pessoas, para a gente encontrar as ações dele, as pessoas chegavam na associação com o CPF, nós entrávamos, localizávamos os processos. Então a gente está alertando. Nós temos a Associação dos Aposentados, é uma associação sem fins lucrativos, ninguém está lá para ficar milionário, para ficar rico, simplesmente para dar um sustento para a aposentada, para pensionistas de Itajubá e região. Que suporte é esse? Qualquer dúvida, ela tem associação para questionar. Agora, se ela fizer com terceiro, nem o advogado da associação pode intervir, porque ele não pode intervir num processo de um colega dele de trabalho. Ele tem que, a pessoa vai ter que fazer um trâmite, né, doutor? Como é que é? Restituir, não. Destituir. O advogado dela para poder falar com o advogado da associação. Entendi. Tudo isso é trabalhoso. Agora, se a pessoa fizer na Associação dos Aposentados, nós temos o departamento jurídico da associação, departamento forte. Então, a gente tem como falar para a pessoa: olha, seu processo está aqui, seu número é esse, você tem internet, você procura. Quantas pessoas nos procuram lá, está 3, 4 anos com o processo na mão do advogado, não sabe nem o número do processo. Advogados não passam o número do processo para o cliente, né? Que é obrigação deles fazerem isso, não fazem. Fica o alerta, então, para, se for procurado por alguém oferecendo esse serviço, vai até a casa do advogado, que fica na Praça Teodomiro Santiago, ali em cima da sorveteria do seu Edgar, e consulta se aquela pessoa realmente é advogado, se tem registro na OAB, se tem escritório em Itajubá, não é isso? Isso mesmo, para evitar danos futuros para a pessoa. Tá certo. Bem, as perguntas que chegaram na semana passada, na quinta-feira, foram: a pessoa que faleceu em 2000 ainda tem direito de pedir a revisão do fundo de garantia? É a Silvana. Diz que essa pessoa que morreu retirou o fundo antes. Então, quando a gente fala dessas revisões do FGTS, a primeira que a gente vai pensar é a que está mais popular, é a coqueluche do momento na cidade. Ela vem de 1999 até os dias de hoje. Então, se a pessoa, quando faleceu ou quando ela sacou o FGTS, ela tinha saldo nesse período de 99 até a data do falecimento, que foi em 2000, ela tem sim direito a pleitear. Os herdeiros dela têm direito a pleitear essa diferença. Certo. Porém, se não teve, nós temos uma outra tese. Essa tese é um pouco mais complicada, não são todos os advogados da cidade que estão trabalhando, que são o quê? As perdas do Plano Verão e o Plano Collor, que foi em 1989, março e abril de 89,
e abril e maio de 2000, que houveram aquelas diferenças, mais ou menos igual às diferenças da poupança, que foram feitas várias ações anteriormente. Só que essa tem um diferencial. Foi feita em 2000, pelo governo, se eu não me engano, Fernando Henrique, um acordo da Caixa Econômica Federal, governo federal, para pagamento dessas diferenças do FGTS. Onde, na época, as pessoas que se lembram, antigamente nós pagávamos, os empregadores pagavam 40% de multa do FGTS por despedida involuntária. E, a partir daí, começaram a pagar 50%. Para quê? Para conseguir pagar esse acordo. Aí nós temos 3 posições. A primeira, a pessoa não optou por esse acordo. Ela tinha saldo, não optou por esse acordo. Ela vai ter direito a pleitear esses valores. A segunda, a pessoa pleiteou por esse acordo, aceitou o acordo que foi feito, foi lá na Caixa, assinou o termo de acordo, tudo, e depois, quando ela foi sacar, ela recebeu os valores dessas diferenças. Porém, existem 2 posições aí. A primeira, a Caixa Econômica Federal fez os cálculos corretamente e pagou correto. Segundo, a Caixa Econômica Federal não fez os cálculos corretamente. E pagou a menos do que o valor que deveria ser pago. Então, isso daí, nesse caso, nós precisamos de pegar o extrato desse período 89 e 90 para trazermos à tona se tem ou houve não a diferença para isso. E esses cálculos são mais complexos, porque são acordos que foram feitos. Então, a gente tem que verificar exatamente o que foi feito e o que não foi feito. Para a pessoa saber se está nessa situação, ela tem que levar extrato, tem que levar que tipo de documento para ser feita a análise? O primeiro documento, para o caso 8990, é necessário o extrato analítico do FGTS nesse período. Eu prefiro errar pelo excesso. O ano de 89 e o ano de 1990, eu peço o extrato completo. Por quê? Eu vou ter o saldo anterior, vou ter a correção aplicada nesses 2 períodos e posterior depois a 2000 disso daí, para quem não sacou antes. Quem sacou antes não teve acordo, não entrou com ação, ele tem direito a esse ressarcimento. Para quem sacou depois de 2000 esses valores que tinham, o que acontece? Isso daí, nós vamos ter que analisar se a pessoa fez o acordo. Ela fez o acordo, nós vamos ter o extrato dos valores que foram repassados. Se houve erro nesses valores, a pessoa também tem direito a isso daí. E nós não estamos falando só de aposentado, né, o doutor Gilson? Qualquer pessoa, né? Qualquer trabalhador, seja ele aposentado hoje, ou não. Seja ele trabalhador ainda nos dias de hoje, a pessoa estando desempregada, tinha saldo nesses períodos, tem direito. Eu acho que até eu tenho, sabia? Vou fazer minha análise lá. O ouvinte diz assim: trabalho há 8 anos em um emprego, recebo pensão do marido, ela é viúva, não tem PIS. Está tudo isso guardado lá, fundo de garantia, nunca usei. Ela está sem saber direito o que fazer. A questão é isso. Ela não tem PIS. Ela não sabe, ou ela não sabe que tem o PIS. Porque se a pessoa for registrada anterior agora à emenda das domésticas, se ela não for doméstica, ou se for doméstica anterior, não vai ter direito. O trabalhador rural que não tem registro em carteira também não teria direito. Agora, a pessoa sendo registrada, trabalhando em empresa que não seja empresa pública também, porque o empregado público ele não entra no regime do FGTS, porque ele tem estabilidade. O que ocorre? Essa pessoa, se ela tiver recolhimento do FGTS e se enquadrar de 1999 até 2013 com saldo 89 e 90, nesses períodos que eu falei anteriormente, a pessoa sim tem direito a pleitear. Recebe pensão do marido. O marido trabalhava como? Se ele era empregado de uma empresa e recolhia FGTS, e quando ele veio a falecer, ele passou, ela recebeu o FGTS dele por conta do falecimento, e ele tinha saldo nesses períodos de 1999 para cá, ou 1989 e 90, ela sim tem direito sim
a verificar isso daí. Pode ir lá na associação que vocês dão orientação, né? Orientação, verifica. Para ir lá na associação para ver isso daí, a primeira coisa que ela tem que fazer, leva a carteira de trabalho de todo mundo. E a partir da carteira de trabalho, com as anotações, nós vamos verificar isso daí. Tá certo. E até orientar também em como vai pedir os extratos na Caixa Econômica Federal. Tá certo. A Maria, do bairro da Avenida, diz que o marido morreu em 2002, ele era aposentado, ela recebeu o fundo de garantia, fez o saque, pergunta se pode pedir a revisão. Também é a mesma situação, né? Mesma situação da pergunta anterior. A mãe é pensionista do pai. O pai é aposentado pelo Fundo Rural. Ela tem direito a alguma coisa? Pode pedir a revisão? É moradora lá da Pedra Mamona. Bom, aí nós temos duas situações. A primeira é quanto ao FGTS. Aposentado pelo Fundo Rural, que o pessoal fala, é a aposentadoria especial rural, do trabalhador rural. Esse aposentado, ele é um regime especial porque ele nunca contribuiu com o INSS. E já que ele nunca contribuiu com o INSS, não há nem que a gente questionar de ter saldo em FGTS. Sim. Então, não tem direito ao FGTS, porque ele se aposentou pelo Fundo Rural, nunca contribuiu com o FGTS, então ele não tinha saldo. 89, 90 e de 99 para cá. Esse é o primeiro fato. Agora, se tiver algum registro anterior, em carteira assinada, 1980, 82, e a pessoa nunca sacou isso daí, aí é coisa pra gente analisar. Só podemos falar com algum documento em mãos. Em mãos, tá certo. E agora, ela tem direito a alguma coisa? A revisão não, mas ela pode ter direito a se aposentar também como aposentadoria especial rural por idade. Tem que analisar a idade, se ela trabalhou junto, ou se ela somente acompanhou o marido na atividade rural. Tudo isso é analisado e ela pode vir a ter direito a uma aposentadoria para ela rural. Ou, dependendo da idade que não tenha direito a isso, ela pode vir a ter direito a um LOAS, que é um benefício de prestação continuada do INSS. De qualquer maneira, pedido que a pessoa, a orientação é que a pessoa vá lá na Associação dos Aposentados com carteira de trabalho, tudo documento que tiver, né? A Bernadette do Reburjon diz que tem esclerose óssea no joelho, paga INSS há mais ou menos 7 anos. Pode pedir a revisão do fundo de garantia? Será que é isso, Maria? Pergunta, porque aqui só está informando que ela tem esclerose que paga há mais ou menos 7 anos. Pode aposentar? Depende. Nós não podemos afirmar que possa ou não, porque é o seguinte, tudo isso depende de laudo médico, o tempo que ela já esteve afastada por auxílio-doença. São vários questionamentos que primeiramente a gente tem que levantar. Certo. E a comprovação de que realmente ela está, a aposentadoria dela, no caso, seria por invalidez, que ela está inválida para o trabalho. A única coisa que a gente precisa comprovar no caso dela é a invalidez para o trabalho. Tá certo. Então, aí que tá. São casos, esse caso específico tem que analisar toda a documentação, laudos médicos, afastamento, toda uma documentação que para a gente verificar o grau de lesão, tudo para ter direito ou não a aposentadoria. A Edna do Reburjon diz que ouve o programa todo dia. Obrigada, Edna, pela audiência. Ela é funcionária do Estado, faz serviços gerais. Está afastada faz 2 anos, deu entrada no pedido de aposentadoria em Pouso Alegre, até hoje não saiu o resultado. Vem recebendo salário de afastamento. E ela quer saber o que ela deve fazer. Bom, no caso dela, o regime previdenciário dela é um regime próprio, que ela a contribuição dela não é somente INSS. Se ela for concursada, for funcionária efetiva do Estado, o regime de previdência dela é administrado pelo IPSENG, então ele tem regras próprias para a concessão de benefícios. Agora, se ela for contratada e houver a contribuição dela com o INSS, ela pode procurar o INSS para verificar se o afastamento dela por doença, ele pode ser convertido em aposentadoria por invalidez. Mas pelo que ela fala aí, ela é funcionária concursada do Estado e ela
o regime dela é do IPSENG. O IPSENG, só para a gente ter ideia, ele tem uma única agência aqui na nossa região, que é Pouso Alegre, que faz a análise disso daí. Então pegam todos os servidores públicos estaduais dessa região com poucos funcionários. Realmente. Por isso que demora lá mesmo. Vai demorar muito mais. Diferente do INSS, nós temos a agência do INSS em Itajubá, Santa Rita do Sapucaí, nós temos a agência do INSS em Pouso Alegre e em outras cidades da região. Então, tudo isso daí ajuda a reduzir o tempo de espera para um atendimento. Agora, do IPSENG, nós sabemos que as pessoas têm um pouco mais de dificuldade por conta do número reduzido. Mas, mesmo assim, seria interessante ela levar os documentos lá na associação para a gente dar uma olhada e ver o que pode ser feito também para ela, mesmo entrando no regime do IPSENG. Certo. A Silvia de São José do Alegre está dizendo que entre os anos de 84 e 85 ela trabalhou com carteira assinada. Ela é merendeira. Ela saiu do emprego para casar e mudou de cidade. Quer saber se tem algum dinheiro disponível. Depende da forma em que ela saiu do emprego. Se foi pedido de demissão, os valores que foram recolhidos a título de FGTS ficam retidos. Ela não tem direito a fazer o saque. Se ela sacou esse dinheiro anterior ao período de 89, 90 e de 1999 para cá, ela não tem direito. Ou seja, tudo isso é bem simples, essa questão do FGTS. Tinha que ter saldo nesses períodos, 89 e 90 e de 1999 para cá. Não teve saldo, não tem como a gente até pleitear alguma coisa para as pessoas. Certo. Doutor Gilson, para pedir o extrato, o saldo da conta do Fundo de Garantia, tem que ir pessoalmente na Caixa, internet, pelo serviço de internet, eles não estão fazendo isso? É o seguinte, se a pessoa está registrada hoje, o que a gente precisa é do extrato analítico do FGTS, com todos os depósitos mês a mês, os juros e atualização monetária mês a mês. Existem alguns casos que a pessoa consegue o extrato analítico dela. Por exemplo, antes de eu ser advogado... Pela internet? Pela internet. Antes de eu ser advogado, eu tive vários empregos. Alguns, eu consegui o meu extrato analítico do FGTS, pela internet. Os outros, quando eu já saquei, quando eu aposentei e fiz o saque total de todas as contas, eu zerei tudo lá, eu não consigo esse extrato analítico. Aí tem que ir até a Caixa Econômica Federal e requerer isso daí. A princípio, nós tivemos até a semana passada com o pessoal aqui da associação um problema sério no atendimento lá da Caixa. Que, olha, vocês estão dando esse papel, mas não é real. Principalmente o aposentado não consegue esse extrato pela internet. Ah, mas a pessoa tem que ir, provar que não conseguiu e depois voltar aqui. Não, não é isso. A Caixa Econômica Federal, ela sabe que existem contas que têm o saldo lá, que tem o extrato, e é só ela que consegue emitir esse extrato. Eu estou aconselhando a todos os meus clientes, ao pessoal que está indo na associação, a fazer o seguinte: uma cópia da folha de rosto da carteira de trabalho, onde tem a foto, uma cópia da qualificação e uma cópia de cada um dos contratos que possivelmente venham a ter saldo 89, 90 e 1999 para cá. Por que isso daí? Informa na hora que chegar na Caixa: olha, eu já tentei pela internet, não tenho, e eu gostaria desses períodos. Porque, querendo ou não, o pessoal da Caixa, eles seguem algumas ordens que vêm de instâncias superiores da Caixa Econômica Federal, que não adianta a gente ir lá, brigar, bater neles, dar pancada, que eles não vão poder fazer. O funcionário não vai conseguir mudar. Ele está cumprindo ordens ali. Então, o que eu sempre estou falando, vamos facilitar um pouco a vida dele. E no caso, se não apresentarem, se a Caixa Econômica Federal não apresentar, cabe uma ação de exibição de documentos, cabe na ação que a gente vai pedir as diferenças do FGTS, que a Caixa seja intimada a apresentar todos esses extratos. Então, cabe ação judicial para poder resolver isso daí. Tá certo. Bem, são 11 horas e 59 minutos, a gente vai fazer um intervalo. Tem muita pergunta aqui endereçada à Associação dos Aposentados. A gente faz esse intervalo rapidinho e volta daqui a pouquinho. Vamos ficar até 12h30, né, dona Vilma?
Meia hora não deu, não. Meia hora é muito pouco. Vamos prosseguir até 12h30, porque tem realmente muito ouvinte com dúvida. A gente volta já já. Rádio Itajubá, a rádio da cidade. Para você que possui a habilitação profissional de técnico de enfermagem, o Senac Itajubá oferece o curso de Especialização Técnica em Enfermagem do Trabalho, com início dia 2 de setembro. Aulas de segunda a sexta-feira, das 19 às 22. Investimento de 8 parcelas de R$ 240. Participe. Matrículas abertas. Mais informações pelo telefone 3623-1766, 3623-1766 ou pelo site www.mg.senac.br. Você quer ser voluntário para levar alegria a idosos, pacientes, internados e crianças? Sua vida também pode se transformar. Junte-se ao grupo Transformando em Alegria. Tem treinamento no dia 6 de novembro. Inscreva-se pelo 3622-5237 na Casa Centenária. Transformando em Alegria. Doe um pouquinho de si a quem precisa. Treinamento dia 6 de novembro. Inscrições pelo 3622-5237. O espetáculo não pode parar. Quer comprar móveis e colchões em até 10 vezes sem juros? O lugar certo é a Móveis Primavera, onde você encontra a qualidade das melhores marcas. Preços incomparáveis em até 10 vezes sem juros no cartão ou 5 vezes no crediário. Móveis Primavera. Telefone 3622-0535. 3622-0535. Acesse nosso site www.móveisprimavera.com. Conheça o curso técnico em qualidade do Instituto Livre Ofício. Agende uma aula grátis e entenda como os profissionais da área de qualidade ajudam instituições e empresas a melhorar seus produtos e serviços. Seja um técnico em qualidade certificado pelo Instituto Livre Ofício em Itajubá, dentro do SESI, ao lado da rodoviária. Mais informações no site www.livreoficio.com ou ligue 3623-5068. Mais de 250 mil profissionais indicam Uninter. Somos referência em qualidade de ensino no Brasil. É a única instituição com 2 alunos de graduação à distância com maior nota do Brasil no ENAD. No Uninter, você concilia os estudos com o seu dia a dia. Graduação e pós à distância com mensalidades que cabem no seu bolso, materiais didáticos inclusos e todo o suporte e tecnologia para você. Mais informações no Instituto Livre Ofício em Itajubá, Santa Rita e Pouso Alegre. Acesse o site www.livreoficio.com ou ligue 3623-5068. O Senac Itajubá está oferecendo vagas gratuitas em diversos cursos profissionalizantes, da formação inicial ao nível técnico. Há vagas para os cursos de vendedor, inglês aplicado aos serviços turísticos, manicure e pedicure, operador de computador, técnico em administração e cuidador de idoso. As vagas são limitadas e as inscrições são por ordem de chegada. Para se inscrever, você deve procurar o site do Senac, www.mg.senac.br/programa Senac de gratuidade. O telefone para mais informações é o 3623-1766. Cursos gratuitos com a qualidade Senac. Antes a gente aprendia e nem sabia para que ia servir aquilo que estava aprendendo. Hoje, para meu filho que está no ensino médio aqui em Itajubá, eu quero uma escola moderna, inovadora, para que ele possa saber aonde irá usar o que aprende. A escola que eu quero é Livre Ofício. Informe-se sobre o curso de bolsas para o ensino médio inovador Livre Ofício no site www.livreoficio.com ou pelo telefone 3623-5068. Inscrições até o dia 22 de novembro. Ligue 3623-5068. 1060 kHz. Rádio Itajubá. Ligada em você.
Estamos de volta com o Jornal das 11, 12:04. Hoje sorteando o livro Café Van Gogh. Deixe seu nome para concorrer. O livro está lá na Lume Livraria, ao lado das lojas 100. O assunto hoje é a aposentadoria. Presidente da Associação dos Aposentados, Dona Vilma, o vice-presidente Antônio Marcelo e o advogado Gilson Barbosa. Tem uma ouvinte lá da Vila Rubens que está saindo de casa, vai ter que desligar o rádio rapidinho e quer saber o telefone e o horário de atendimento, o endereço também da Associação dos Aposentados. Dona Vilma? Nós ficamos na rua Doutor Américo de Oliveira, 712, sala 2. O telefone é 3622-5341. 3622-5341. Nós ficamos ao lado do INSS. No mesmo quarteirão do INSS, na outra esquina, antigo Sindicato dos Tecelões, okay, não é isso? Isso mesmo. Tá, Zete, pode sair tranquila agora, então, registrou o endereço aí, só repete o telefone. O horário de atendimento é? O horário, o Dr. Gilson é das 9h30 ao meio-dia, e na quinta-feira, e tem o Dr. Ronaldo na sexta, das 3 às 5. Tá certo. Ok. Outro ouvinte, que é a Odete, do bairro Novo Horizonte, diz que com 60 anos, temos preferência na fila, direito de atendimento. Por que só a Valônia exige 65 para liberar o passe? Não está falando de aposentadoria, mas o seu Antônio Marcelo pode falar sobre isso, né? Sobre questão de idoso. A lei que rege o Estatuto do Idoso, ela deixou em aberto para os municípios, entre 60 e 65. É uma questão de lei municipal, então, lei que aqui municipal. Pode mudar. Se houver pressão, pode ser 60 também. Pode ser 60. Tá certo. Entendeu? A Márcia do Açude diz assim, aquele papel do fundo de garantia que a gente pega na caixa, tem que preencher em casa ou na associação? Sabe do que se trata? Eu não estou sabendo qual que é, não. O que eu sei é o seguinte, às vezes o pessoal está exigindo um requerimento onde vai ter os dados da pessoa e tudo mais. Se a Caixa vier a exigir esse documento, ou se a pessoa receber esse documento na Caixa Econômica Federal e tiver dúvidas no preenchimento, ela pode nos procurar na associação, que lá na associação nós vamos dar todo o amparo para ela. Olha, é assim que preenche, é assim que não faz, esse é o número do documento, essa é a forma correta, para evitar de erros e a pessoa vir a levar muito mais tempo para conseguir o extrato do FGTS. Tá certo. Márcia, é melhor ir lá na associação, então, para preencher direitinho. A Maria de Fátima Machado, é de Piranguçu, disse que tentou falar com a dona Vilma, não conseguiu, e pergunta se a senhora atende também em outra cidade. A associação atende pessoas de outra cidade, dona Vilma? Sim, nós somos Itajubá e região. Então pode procurar nesse endereço que ela falou ali, ao lado do INSS, no centro de Itajubá, né? Isso. A Maria do Carmo, do bairro São Sebastião, que disse que ouve o programa todo dia, eu agradeço também, Maria do Carmo. Por que quando entramos com um processo para solicitar aposentadoria, temos que recorrer a Pouso Alegre? Por que Itajubá não tem esse serviço? Será o caso do IPSENG que o senhor falou, doutor Gilson? Sim, se for o caso do IPSENG, é que a agência do IPSENG que faz toda a análise de direitos previdenciários, ela está localizada em Pouso Alegre. Isso para servidores do Estado. Certo. Agora, do INSS, a agência do INSS aqui de Itajubá mesmo. É tranquila, ela atende todo mundo. A única coisa que ocorre é que quando é negado um benefício, em sede de recurso, ele é analisado em Poços de Caldas, mas a pessoa não precisa ir até lá. Então esse caso aqui deve ser IPSENG mesmo. Provavelmente IPSENG. Da Maria do Carmo. E acontece também o seguinte, muitas vezes não é a pessoa que faz o agendamento, não é a própria pessoa que faz o agendamento dela para levar a documentação, para fazer qualquer coisa. E o que acontece? Principalmente na internet, pela prática que a gente vê, a pessoa quer o quanto antes ser atendida. E aí, você pode agendar para ser atendido em qualquer cidade que tenha agência do INSS. E aí, eu quero ser atendido quanto antes. Tem vaga para amanhã ser atendida na agência de Pouso Alegre. Uhum. Então ela vai lá, enquanto que para cá, em Itajubá, possa vir a ter vaga daqui 15, 20 dias. Já tivemos casos na associação onde a pessoa agendou atendimento em Cruzeiro, no estado de São Paulo, porque tinha vaga bem antes daqui de Itajubá. Mas isso, hoje o INSS, principalmente aqui em Itajubá, já começou a corrigir essas falhas. Já começou a ser um pouco mais ágil nesses atendimentos. E a agência de Itajubá
Itajubá está atendendo clientes que a gente sabe que vem. Fala mais pertinho do microfone. Isso, aí. A agência de Itajubá está atendendo. Desligou o microfone, acho que acabou a pilha. Vamos trocar com o senhor Marcelo, por favor, doutor Gilson. Acabou a bateria. Vamos ter... Então, hoje, Isso. a agência de Itajubá, ela tem... ela está atendendo clientes que a gente sabe que vem de Lorena, de Guaratinguetá, de Cruzeiro, certo. por conta da maior velocidade no atendimento aqui, que aqui começou a melhorar. Então, existem essas duas opções, mas eu acho que seja Ipseng isso daí. Infelizmente é pela estrutura deles. Samuel Moura, do bairro São Judas Tadeu, diz que se aposentou em 96 e deu 32 anos e 9 meses, proporcionalmente. Continuou trabalhando até 99. Pode pedir a desaposentação para pedir outra aposentadoria integral? Ele pode vir a ter direito. Primeira coisa que nós precisamos fazer é analisar todas as contribuições que ele teve no momento da aposentadoria, a carta de concessão de benefício dele, mais todas as contribuições que ele teve posterior à aposentadoria dele. Então, tudo isso a gente tem que analisar. A princípio, pelo que ele falou, ele pode vir a ter direito sim, mas nós precisamos ver o valor que ele continuou trabalhando, o valor que continuou contribuindo com o INSS e todos esses documentos precisam ser analisados. Então, só dessa forma, ele pode vir a ter direito sim, ele pode ter direito, mas só com uma análise pormenorizada de documentação e tudo mais que a gente vai poder falar, olha, seu Samuel, o senhor tem direito. Então, é dessa forma que a gente procede aqui. A Carolina Elizabeth, do Santo Antônio, diz que trabalhou 2 anos e meio na fábrica de doces registrada. É possível futuramente se aposentar? Somente com 2 anos e meio de trabalho registrado. Somente com esse período de contribuição vai ficar muito difícil. O que o senhor aconselha dela fazer se ela quiser aposentar? Começar a contribuir. Começar a contribuir. Tem jeito de contribuir de forma que acelere assim, pagar mais para poder... Não tem jeito? Não. Antigamente o INSS aceitava as contribuições retroativas. Sim. Hoje ele já não aceita mais isso. Por quê? Era muito fácil. A pessoa ela começa a contribuir agora, no ano de 2013, e ela quer contribuir 15 anos anteriores. Aí faz empréstimo, pega o dinheiro, faz o pagamento total. Mas não, o INSS ele não vai aceitar a forma retroativa mais dessa contribuição. Então ela precisa voltar a contribuir. E, inclusive, seria até interessante que ela procurasse lá a associação para verificar qual a melhor forma dela contribuir, para ver a idade dela, quanto tempo de contribuição. Nós temos aí uma lei para ser aprovada, que é a aposentadoria para dona de casa, que não precisa de muito tempo de contribuição, vai ter aí um pedágio a ser cumprido por cada uma das contribuintes. Então, tem tudo isso daí para a gente analisar. Porém, essa lei ainda não foi aprovada. Precisamos ainda da aprovação dela para garantir o direito da pessoa. A Maria da Boa Vista diz que trabalhou por 13 anos, quando saiu, continuou pagando como autônoma. Aposentou-se em 2004. Tem alguma coisa para receber? Hoje ela tem 59 anos. Ela pode ter, sim. Depende do saldo naqueles períodos que a gente já falou. 89 e 90 e de 1999 para cá. Tem saldo, tem direito a receber. A Ana da Varginha diz que pagou durante 9 anos e pouco o INSS. Na semana passada viu essa notícia de que poderia requerer a revisão e que a gente poderia pagar o restante após a aposentadoria. O que tem de verdade nisso? O senhor entendeu a pergunta? Pagar o restante após a aposentadoria. Essa revisão seria o quê? Do FGTS? Se eu for acho do que FGTS, sim. Eu acho que ela está se referindo ao procedimento que muitos advogados estão fazendo, inclusive nós. Porque paga-se uma pequena taxa agora para dar entrada no processo, certo? Até mesmo porque são despesas, porque esse processo corre na Justiça Federal em Pouso Alegre. E ao final da ação, pagam-se um percentual de honorários do valor que a pessoa veio a receber. Pelo que eu entendi, seria isso. Agora, trabalhou por 9 anos, é isso a questão? Sim, 9 anos e pouco.
e ela quer saber se ouviu dizer que pode pagar o restante depois da aposentadoria. Eu achei estranho que pagar o restante depois da aposentadoria. Primeiro, que a aposentadoria por idade, ela já precisaria de ter 15 anos de contribuição para poder ter direito à aposentadoria por idade. Então... Luiz Carlos Silvério, do Pinheirinho, diz: sou aposentado como produtor rural. Continuo trabalhando com carteira assinada. Minha esposa está com 60 anos. Para ela se aposentar, tenho que dar baixa na minha carteira? Bom, aí já complicou uma coisa. A esposa, ela acompanha o marido. Sempre. Se quando ele aposentou como produtor rural, ela tivesse já completada a idade, que é a aposentadoria especial rural, ela poderia ter requerido a aposentadoria especial rural dela. Como ele veio para o regime urbano, ele está trabalhando com carteira assinada em atividade urbana, a esposa acompanha. Então, quando ela passou a acompanhar, ela saiu do regime rural, passou para o regime urbano. Aí ela perdeu todo o tempo que ela teria rural para poder poder pleitear a aposentadoria dela como rural. Então, aí, mesmo que ele dê baixa na carteira, ela não vai ter direito. Porque a primeira coisa que o INSS vai fazer é buscar pelo PIS dele os registros que ele teve. Ele teve registro como urbano e ela não se enquadra mais no rural. A Ilka da Avenida diz que é pensionista, o marido teve um AVC em 1990, ele se aposentou por invalidez em 91 pela Copasa, faleceu em 93. Eu tirei tudo na época, fundo de garantia. Tenho o número do PIS dele, tenho direito a alguma coisa? Sim, existia saldo entre 1999 até a data em que ela fez o saque. Então esse saldo já dá direito a ela a esse primeiro lote de ações, que são de 99 até 2013. E se ele tinha saldo em 89 e 90 do FGTS e não fez o acordo, ou que fez o acordo, a Caixa pagou erroneamente para ele, ela vem a ter direito a pleitear isso daí na justiça. Certo. Doutor Gilson, eu fiz uma pergunta logo no início sobre esclerose no joelho. A pessoa paga INSS há mais ou menos 7 anos. Aí ela voltou a ligar dizendo aqui que ela quer saber se pode encostar. Achei engraçada a expressão dela. Antigamente se falava isso, né? Tá encostado. O benefício hoje é o auxílio doença, certo? Se ela tiver um atestado médico, a princípio, que ateste que ela está incapaz para trabalhar em um determinado período, ela vai até o INSS, vai ter o direito ao auxílio doença. Ela vai ter direito a isso. E é necessário, até mesmo para que ela se aposente por invalidez, que pelo menos ela tenha tido que seja período afastado por auxílio doença, a não ser que ela sofresse um acidente hoje e tornasse totalmente incapaz para o trabalho e ela nunca tivesse sido afastada por auxílio doença. Mas mesmo assim, logo de cara já vão afastar ela por auxílio doença por conta das condições dela. Mas ela tem direito ao encostar, que é o auxílio doença. Sim, ela pode pleitear isso daí, até mesmo pelo tempo de contribuição que ela já tem. A Osana, do bairro da Avenida, dizendo que o programa ontem estava lindo, show de bola. Obrigada, Osana. Ontem a gente até cantou música brega aqui, é porque sábado à noite vai ter o baile brega lá no Bar do Caçador. E ontem o programa a gente falou sobre isso também. Obrigada, Osana, um beijo para você. Outro ouvinte disse que o pai faleceu em 2010. Ele era funcionário público da prefeitura. A minha mãe tem direito ao fundo de garantia dele? Não. Infelizmente, o servidor público não tem, né? Ele trabalha com regime estatutário, ele já tem a estabilidade. Por que o governo não precisa depositar no fundo de garantia se a empresa privada precisa? É diferente, porque existe aí, todo mundo questiona isso. Eu sou servidor público, eu não tenho direito ao FGTS. Sim, você não tem direito ao FGTS. Por quê? O trabalhador da empresa privada, ele pode ser demitido a qualquer momento. E o fundo de garantia por tempo de serviço é para garantir uma indenização a ele após a demissão, se ele vier a ser demitido sem justa causa, tem todos os motivos lá.
Enquanto o servidor público, ele tem a estabilidade. E aí, quando ele tem a estabilidade, ele não pode ser demitido aleatoriamente, que senão seria uma bagunça. Entra prefeito, sai prefeito, entra governador, sai governador. Manda todo mundo embora. Era aquela leva de demissões e contratações. É verdade. Nossa, ia ser uma confusão eleitoral. Ia ser uma bagunça. De 2 em 2 anos, nós teríamos uma bagunça no Brasil inteiro. É verdade. Nunca pensei sobre esse ponto de vista. A Maria do Carmo, que disse que é pensionista e que tem que ir a Pouso Alegre, ela falou que não é do IPSENG, não. É pelo Exército e tem que ir a Pouso Alegre. Tem. É um regime de previdência próprio do Exército. Então é Pouso Alegre mesmo, não tem Itajubá, né? E se ela for para alguma coisa de saúde ou qualquer outra coisa, a unidade do Exército mais próxima para isso é Pouso Alegre, quiçá que ela não tenha que ir até Juiz de Fora. Puxa vida. O Luiz do Jardim Bernadette diz que trabalhou por 15 anos no Estado, contribuía com o IPSENG, tem 60 anos. Pode requerer aposentadoria pelo Estado? Olha, o IPSENG, eu vou ser bem sincero, eu tenho algum conhecimento do regime, porque é um regime próprio de previdência, certo? Eu teria de analisar toda a documentação dele, contagem de tempo e tudo mais, para a gente poder verificar a possibilidade de ingressar com uma ação contra o IPSENG ou até mesmo administrativa, para que ele possa vir a aposentar por idade, pelo tempo de contribuição que ele teve no IPSENG. Porém, tudo isso daí tem que ser analisado, porque tem os períodos de carência, se ele ainda se mantém como segurado do IPSENG. Tudo isso daí são fatores que a gente tem que analisar. E aí somente uma análise de documentos que a gente vai poder ver. Tá certo. Daí. O Antônio do Morro Chique quer saber como é que ele faz para ver o tempo de aposentadoria. Quanto que paga por isso? Para ele saber quanto tempo ele tem, se ele pode requerer aposentadoria ou não. Dona Vilma, pode falar? Só ele nos procurar na Associação dos Aposentados com a carteira de trabalho dele e a gente faz a contagem para ele. Tá certo. Paga por isso, Dona Vilma? A gente cobra uma taxa de R$10 para a manutenção da nossa impressora, tinta, que a gente vai imprimir para ele, né? Tá. Então, é só uma taxa simbólica. Tá? A Helena da Inhumas diz que trabalhou até 1991, 12 anos de carteira assinada. Se ela pagar mais 3 anos, tem direito de se aposentar? Sim. Porque o que acontece? Não são nem... O pessoal fala, tem 15 anos de contribuição para poder aposentar por idade. Tem que ter no mínimo. Isso é a carência para aposentadoria por idade. E para homem a idade é? 65. E mulher? 60 anos. Tá. E o que acontece? Não são 15 anos. São 180 contribuições. Aí a contagem é feita, o número de contribuições. Porque às vezes a pessoa fala, olha, eu tenho 15 anos de contribuição. Tá bom. A gente pega a carteira de trabalho dele e começa a fazer a contagem. Em um ano, ele saiu do emprego em janeiro e voltou a trabalhar em novembro. Aí não e aí é ele perdeu ano, 10 contribuições. Já tem, na contagem total, esses dias atrás, foi um senhor até lá na associação, ele tinha 155 contribuições, mas ele trabalhou por 15 anos, praticamente seguidos. Mas esses intervalos complicaram a contagem dele. Aí ele pode pagar esse restinho aí. Aí ele tem que pagar essa diferença. Tá. A moradora da Estiva diz, meu marido vai fazer 66 anos, tem 14 anos que ela paga o INSS. Já pode dar entrada na aposentadoria? Eu aconselho. Muita gente fala, tá faltando pouco para eu poder terminar de contribuir a 180 contribuições, já vou dar entrada na aposentadoria. Às vezes, o que acontece? O INSS, quando ele recebe a documentação, ele já vai fazer a análise, já vai negar o benefício. Mas quando ele vê ali, faltam 5 contribuições, eles marcam para a pessoa, volta daqui 6 meses com os documentos. Eles negam aquele primeiro pedido e quando a pessoa retorna, eles fazem o pedido da aposentadoria por idade da pessoa. Então, eu aconselho completar as contribuições e completar a idade. Não adianta entrar antes, porque é analisado o momento do requerimento. Mas ele tem 66 anos.
Tem 66 anos. Mas ele não tem as contribuições. Ele tem um número inferior de contribuições. A partir do momento que ele implementar o número de contribuições, aí sim ele pode procurar o INSS para poder fazer o pedido da aposentadoria. E isso daí também é um caso. Ele pode procurar a associação para fazer a contagem de tempo dele, até mesmo para verificar quantas contribuições que faltam para ele implementar o direito dele. Tá certo. A Ângela do Bahamas está perguntando se hoje vai ter atendimento na associação. Ela já vai lá hoje à tarde. Provavelmente, dona Vilma não vai nem ter tempo de almoçar, seu Marcelo. Eu já vou pedir para o marido colocar água no feijão, porque não sei se vai dar tempo. Nós estaremos lá a partir das 14 horas, tá? Até as 17, sim, atendendo a quem nos procurar. De segunda a sexta, o horário é esse, né? Das 9 ao meio-dia e das 2 às 6. É isso? Isso. Das 2 às 5. O ouvinte que disse que o marido teve um AVC... Doutor Gilson, eu já tinha falado antes que teve um AVC, ele quer saber o que precisa levar na caixa para rever o caso do marido. Eu não me lembro bem da pergunta dela. Eu nem consigo achar ela aqui no meio dessa papelada. O ouvinte que teve o AVC, ele veio a falecer em 2001... que memória boa, assim. Tem esse entrevistado. E o que acontece? Ele tem direito, ela vai precisar da documentação. Se ela quiser passar lá na associação, já tem lá um folhetinho com toda a documentação que ela precisa, tanto para dar entrada na ação, quanto para fazer o requerimento do extrato junto à Caixa Econômica Federal. Eu acho que é até mais fácil, né, dona Vilma? É verdade. A Gorete do Nossa Senhora de Fátima diz que a mãe tem a pensão do pai. Ela tem direito a se aposentar? A mãe tem 76 anos. Tudo isso vai depender. A pensão do pai é do quê? Ele era rural? Ela continua rural ainda? Ela tem o tempo de contribuição necessário para poder fazer o pedido de uma aposentadoria por idade? Se não, entra a questão do LOAS, que é o benefício de prestação continuada, porque é com 75 anos que ela... Com 65 ela passa a implementar o direito ao benefício de prestação continuada por idade. Mas, quando é pensionista, tudo vai ser analisado, porque existe também a questão... Eu tenho uma cliente que ela é pensionista e ela tem direito ao benefício de prestação continuada, porque o que ela recebe de pensão, ela gasta tudo e mais um pouco em medicamento para uma doença que ela tem, que os medicamentos são caríssimos e ela que tem que comprar isso daí. O Estado, infelizmente, onde ela mora, não deu esses medicamentos para ela. Então, ela comprovou que as despesas dela são maiores do que aquela pensão. E ela conseguiu esse benefício. Então, tudo isso tem que ser analisado. Tá certo. O ouvinte pergunta se estágio conta como tempo de trabalho para se aposentar. Não. O estágio, primeiramente, que ele não tem... registro como funcionário. Não se recolhe INSS. O estagiário, hoje, eu até brinco com o pessoal que faz estágio, hoje o estágio ele é remunerado, tem uma lei que fala da remuneração do estagiário, obrigatoriedade de recolhimento de um seguro, de pagamento do seguro, tem as associações que fazem isso daí. Na minha época, quando nós falávamos, quero ser estagiário, eu tive um caso de um advogado falar, Gilson, você quer ser estagiário? Eu quero. Então tá bom. Você paga tanto por mês porque eu vou te ensinar. Então, na nossa época, nós éramos os chamados escravos contentes. O objetivo do estágio é o aprendizado, na verdade. Né? A Ana também está querendo saber se vai ter atendimento à tarde. Vai chover de gente lá hoje à tarde. Dona Vilma, seu Marcelo. Faz favor de me ajudar, Marcelo. Leva o lanche lá hoje, porque não vai dar tempo nem para tomar um cafezinho, mas vai ter atendimento sim, viu, Ana? Você pode ficar tranquila. E até vou dar uma notícia para Dona Vilma. Eu estava tentando cochichar com ela aqui. Que hoje à tarde, ali pelas 3h30, eu vou estar saindo do meu escritório, vou estar indo lá para a associação para poder dar um suporte para o pessoal lá. Beleza. Ai, que boa notícia. Já vou ter ajuda. Bacana. Só para lembrar que a agência a Associação dos Aposentados fica no mesmo quarteirão da agência do INSS. Não vai dar mais tempo de recolher pergunta, porque nós já estamos aí com 12h29. A Isabel do Reburjão pergunta, mulher para se aposentar proporcional tem que ter quanto tempo ou idade? Quanto tempo de serviço, de contribuição ou idade?
Bom, o tempo de contribuição, ele é fixo, que seria os 35 para o homem e os 30 para a mulher. A idade, 65 para o homem e 60 para a mulher. Aí tem as implementações de tempo de contribuição com um pouco menos de contribuição, porém chegou na idade, alguma coisa assim, ela consegue aposentar. A aposentadoria por idade precisa da carência de 15 anos de contribuição para poder aposentar por idade integral. Proporcional por tempo de contribuição, se eu não me engano... Tem algumas profissões que são 25 anos de contribuição. Sim. Tá? A minha, inclusive, né, dona Vilma? A sua. Viu, Maria Paula? Professora. Radialista, pode aposentar mais cedo. Com 25. É professora da área de saúde. Tá? Então, é com 25 anos de contribuição. 25, Valdinei, você já está podendo aposentar. A Neuza da Capitinga disse que trabalhou só com 2 anos só registrado em carteira. Será que ela tem alguma coisinha no fundo de garantia, alguma coisa? Depende do período que ela trabalhou. Se for nesse aí que você falou, recolhido, né? Se ela teve saldo 89,90 e de 1999 até hoje. Tá certo. Bem, nós chegamos ao fim. Antes de encerrar, eu vou registrar aqui uma reclamação de uma ouvinte indignada. É a Maria. Ela diz que o trânsito foi todo mudou na Cesário Alvim, ainda tem muitos acidentes. Para chegar na Fundação Bradesco está muito difícil. O bairro no Santos Dumont também mudou na Cesário Alvim. Santos Dumont foi a obra que a Maria Paula falou ontem, né, Maria? Uma obra grande que está sendo feita ali e estava parando mesmo, causando congestionamento na entrada da cidade. Maria ligou muito indignada. E fica registrado aí fica registrada a reclamação dela. Seu Antônio Marcelo, diga. Falar para Maria o seguinte. O senhor está com aquele microfone que não funciona. Falar para Maria o seguinte. Eu tive no departamento de trânsito. O trabalho que eles estão fazendo, se nós concordarmos, aceitarmos e acompanhar, Itajubá vai ficar realmente transitável, vai ter um trânsito muito bom em Itajubá. Esse momento de início confunde tudo, exato. Né? Eu também fui lá no departamento para mim procurar entender, procurar ver o que eles estão fazendo. É realmente um trabalho muito, muito grande, grandioso, e vai realmente favorecer. Dar resultado positivo. No início tem esses empecilhos mesmo, né? Mas o que eles estão fazendo, o rapaz mostrou para a gente lá, todinho no computador, o que eles vão mudar, onde está mudando, o que vai ter que ser feito para melhorar. Porque até então, se continuasse do jeito que estava, sem mexer, pelo menos o centro da cidade não andava mais. Então, Maria, fica tranquila aí que vai ficar bonitinho. Eu não sou do governo, não. Estou só dando uma palavrinha, porque eu fui no escritório lá no trabalho do rapaz, lá onde ele trabalha, e ele me mostrou que realmente eles estão fazendo um trabalho muito bonito e vai dar transtorno. Qualquer mexida no trânsito, por menor que ela seja, altera a vida da gente, o cotidiano, os trajetos, e aí chacoalha todo mundo daqui a pouco. Se for para melhorar, tem que passar também, por isso. Sabe, Célia, para os motoristas ir acostumando com sinalização de trânsito em Itajubá. Tem que olhar a placa. Tem que acostumar com sinalização de trânsito aqui em Itajubá, porque a gente está vendo motorista que eles fizeram alguns trechinhos de ciclovias. Eles não estão respeitando, não, principalmente à tarde. Eles já estão entrando nas ciclovias, quer dizer, continuou apertando. É só falar, poxa, não precisa a pessoa estar sendo chamada a atenção, nem pagar a multa. Basta ter um pouquinho de paciência, um pouquinho de consciência, respeitar o espaço do outro, que a pessoa não paga, não se decepciona, não é chamada a atenção. Eu vi outro dia um carro que atropelou uma bicicleta que estava na ciclovia, na rua Coronel Joaquim Francisco, ali na esquina do restaurante Casa Grande. Ele atropelou o ciclista estava na ciclovia e ele foi embora, não deu atenção nenhuma, foi embora e deixou o ciclista caído lá no chão. Negócio que a gente fica chocado de ver. Né? Ô Célia, eu vou só dar uma reforçada aqui, na audiência pública, eu e o Sontônio, nós fazemos parte do Conselho do Idoso. O idoso que tiver condições de comparecer a essa reunião vai ser muito importante, porque nós vamos estar debatendo a situação do Valônia, tá? Sim. Então, reforçando aí, é dia 5 às 19 horas no auditório lá da escola da Faculdade de Medicina,
Eu e o São Antônio, nós participamos de uma das audiências, né, que teve com os vereadores que estão participando dessa comissão, tá? Então, eu acho que os aposentados que têm condição de ir, que vá fazer as suas reivindicações, porque é um direito de todos, né? E de ter um transporte digno e de ir e vir também a hora que bem entender. Então, vamos lá, vamos fazer valer os nossos direitos, né? Porque uns são contra as carteirinhas, nós achamos que as carteirinhas são válidas, sim. Então, vai lá no Valônia, faz a sua carteirinha, não custa. Vai registrar a hora que o idoso entrou dentro do ônibus. Às vezes a família não sabe para onde o idoso está. Ele quer saber, fica registrado o número do cartão dele na catraca do ônibus, né? Então, é para facilitar a vida do idoso. Então, a gente pede aí que a população compareça, né? Porque vai ser importante para todos nós. Tá certo. Dona Vilma, muito obrigada. Até quinta-feira que vem, se Deus quiser. Se Deus quiser, né, Célia? Porque hoje foi um sufoco. Quase que o doutor Gilson não vem com a gente, viu? Não, imagina. O seu Antônio, Marcelo, obrigada também pela presença. Até semana que vem. Obrigado, Célia. Até quinta. Doutor Gilson Barbosa. Muito boa entrevista, gostei, os esclarecimentos foram ótimos. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo espaço. Volte sempre aqui. Pode deixar, aprendi o caminho agora. Já viu que o assunto interessa muita gente. A quantidade de perguntas que chegou aqui, bacana, inclusive, né? Se tiverem outras perguntas, pode passar para a dona Vilma, depois a gente responde fora do ar. Vem aqui depois para responder novamente no ar. Tá legal, obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Maria Paula, as pessoas que mandaram perguntas concorreram ao livro também ou não? Foi mais perguntas, Celinha. Só 8 pessoas quiseram o livro. Nossa, o livro é tão lindo. Chama Café Van Gogh, um livro lindo. Diga aí, de 1 a 8, o senhor que está com o microfone, fala um número para mim, o doutor Gilson. De 1 a 8, para ver quem é que vai ler esse lindo livro. Número 6, Maria, quem é? É a Edna Benedita Santos Gonçalves, lá do bairro Reborgion. Edna Benedita Santos Gonçalves, eu tenho certeza que você vai gostar desse livro, porque é uma gracinha, eu já li. Ô Edna, o livro está lá na Lume Livraria, a gente já vai passar pelo Facebook da Luciana Oliveira, o seu nome você pode pegar lá. A Lume fica na rua Doutor Pereira Cabral, que é a rua das Lojas 100. Fica bem ao lado das Lojas 100, numa casa antiga. A Lume está lá de casa nova. Vale a pena conhecer, vale a pena visitar. O Jornal das 11 fica por aqui. Obrigada, Maria Paula. Obrigada, Valdinei, aos meus convidados e aos ouvintes que participaram intensamente do programa de hoje. Eu volto amanhã, se Deus quiser. Até lá. Quer comprar móveis e